Bom dia. Dando sequência no nosso livro Nosso Lar, que é o primeiro da obra do André Luiz, vamos falar hoje um pouco sobre o capítulo 16. A última palestra foi sobre o capítulo 15, é lógico, e vai continuar o André Luiz com a conversa com a mãe dele, tá bom? Mas eu vou falar um pouco sobre esse capítulo, que eu acho que tem dois itens muito importantes que esse capítulo ele inclui no nosso dia a dia, que são a família e o nosso trabalho, tá? E eu fiz uma pesquisinha no Livro dos Espíritos também sobre isso, e mais para frente a gente vai falar também sobre isso daí, que está relacionado ao capítulo, tá? Então, como diz lá, capítulo 16, confidências. Então, na abertura do capítulo 16, tem um encontro emocionado entre André Luiz e sua mãe, né? Como de outra maneira não podia ser, não é verdade? Que nem fala mãe é mãe, né? E aí vem os temas lá que eu pus em destaque. Família. Lógico que o André Luiz, ele estava ansioso, aflito e curioso também em ter notícias da família dele aqui na Terra, depois que ele desencarnou, né? Ele ainda estava em tratamento médico lá na colônia Nosso Lar, mas já podia sair, dar suas voltinhas, acompanhado e tal. E numa dessas saídas a mãe chegou até ele para conversar novamente com ele. E ele indagava para a mãe dele, né? Que ele queria saber sobre a esposa, a Zélia, sobre os filhos dele, como é que estava aqui na Terra, isso, aquilo, outro e tal, e ele não conseguia ter notícia. Ele não se conformava com isso. Ele falava, pô, mas como que eu não consigo nada, né? Eles estão bem, não estão bem, não estão bem. E a mãe dele, com aquela serenidade toda de quem viu o filme, falava, André, calma, as coisas não são assim como você quer. Fique tranquilo, está tudo bem. E ele falava, mas eu quero ir lá. Ele falou, você não tem permissão para ir lá ainda na Terra, visitar ninguém. Mas fique sossegado que os seus filhos estão bem. Vocês têm a noção do estado da noção dessa frase? Porque os seus filhos estão bem. Não que a esposa dele não estivesse bem, né? É que mesmo depois de desencarnado, aquela, vamos chamar de sensação de posse que a gente tem das pessoas, mesmo que seja família ou não, ele não estava preparado para saber que no caso a esposa dele já estava com outro homem, e que é uma coisa natural. Então a mãe falou, seus filhos estão bem, eu fui visitá-los. Não era necessário naquele momento falar. E muito bem. Aí ela fala, e ele pergunta, e notícias do meu pai? Como está meu pai, que também já havia desencarnado, né? Eu não sei se vocês sabem, mas a família do André Luiz, quando eu falo família, eu falo o André, a mãe dele, o pai dele, e não sei se vocês sabiam também, o André Luiz tinha 3 irmãs. A Clara, a Priscila e a Luzia. Todos sabiam disso aí? Não. Então, não? E todos já haviam desencarnado antes do André Luiz. E aí a mãe dele virou para ele e falou assim, André, o seu pai está no umbral. E ele já está lá há 12 anos. Aí, mais uma vez, ele ficou inconformado, né? Porque ele falou assim, como? Meu pai está no umbral? Meu pai era um homem de família, respeitador, religioso, cumpridor dos seus deveres, né? Mas, e a parte moral? O André Luiz puxou um pouco dessa parte do pai, vamos chamar assim, né? Então o pai dele tinha todas essas qualidades.
mas ele tinha algumas amantes, alguns casos extraconjugais. E havia desencarnado. E assim, é só curiosidade, isso que eu estou falando para vocês, mas aconteceu, é uma realidade. 2 amantes dele desencarnaram antes dele que eu digo do Laerte, do pai do André Luiz, tá? E foram para o umbral também. Só que ficaram aguardando o desencarne do André Luiz. Olha só como é o padrão vibratório do espírito, né? Que assim que ele desencarnasse, elas puxaram ele para lá. E assim, o Laerte, o pai do André Luiz, tá? As amantes do pai. Aí puxaram ele para lá, através do padrão vibratório, e lá estava há 12 anos, e ele inconformado com essa notícia, ficou mais inconformado ainda do que ele estava. E a mãe acalmando, explicando toda a situação, todo o trâmite acontecido e tal. Mas ninguém foi lá tentar resgatar, ele falou, algumas vezes já foram. Inclusive Clarencio foi lá, e ele quase conseguiu sair. Até escorreram lágrimas dele, mas o padrão vibratório das duas eram tão fortes e ele tão fraco que novamente ele foi atraído para ficar lá. Aí ele falou, e as minhas irmãs? Aí ele falou, aí a mãe virou e falou assim, olha, a Clara e a Priscila também estavam no umbral. A Luzia, que desencarnou enquanto o André Luiz era pequenininho, ela já está num patamar, numa outra colônia, devido a sua luz, a sua energia, o seu padrão vibratório. E aí indaga André Luiz para ele, para a mãe. Então, onde a senhora está, num patamar maior, numa outra esfera, numa outra colônia, lá deve ser maravilhoso. Né? Se aqui no nosso lado já estou achando tudo muito bom, lá então a coisa deve ser. Ela falou, é aí que você se engana, porque quanto mais evoluído, quanto mais luz eu tenho muito mais responsabilidade e muito mais trabalho. Aí ele falou assim, nossa, verdade? Eu falei, verdade. E nunca reclamo disso. É tudo prazeroso. Lá não existe cansaço. Existe trabalho e estudo. No caso da mãe, numa outra colônia, e da Luzia. Aí é só vou dar um dado para vocês matemático, tá? Sem comparação nenhuma, com família nenhuma. Só para vocês entenderem de vez. Voltando à família do André Luiz, pai do André, mãe do André, as 3 irmãs e o André. Parece título da novela agora, éramos 6, né? Acho que dão 6 pessoas aí, né? Aí a mãe vira para ele e fala assim, olha, nossa família eram 6 pessoas. Só para você ter a noção como as coisas são, eu e a Luzia, que não estamos mais no umbral, porque você também estava. Então, se você pega uma família de 6, 4 estavam no umbral. E nós 2 vibrando por vocês todos. Eu acho que a maioria imaginava que seria totalmente inverso, né? A quantidade de pessoas de uma família que não estariam lá. Mas isso é só uma curiosidade que eu estou falando para vocês, que eu acho que muita gente não sabia que André Luiz tinha 3 irmãs e que o pai dele, o Laerte, ficou 12 anos no umbral. Pelas atitudes dele aqui na Terra, claro, né? Por isso que a parte moral é tão importante. É muito importante. E ninguém é de ninguém, gente. Aí vocês vão entender um pouquinho mais na frente. Aí eu coloquei ali depois. Aí ele teve todas essas notícias, né? Foi se acalmando, isso, aquilo, outro e tal. E foi bem. Se vocês lembrarem um pouquinho do filme, acho que do meio para o final, quando ele teve o consentimento para visitar a casa dele depois, na Terra, que ele presenciou a esposa dele com o marido dela, né?
Você viu que o padrão dele foi tanto, baixou tanto, que deu aquele flash que ele chegou a passar pelo umbral, lembrou tudo novamente e conseguiu não ficar lá. Você imagina se a mãe dele naquela ocasião falasse assim, ela evitou o máximo e não falou, as crianças estão bem, seus filhos estão bem. Beleza? Vamos seguir lá então. Trabalho. A importância, as muitas moradas e a escala evolutiva. E a inevitável e a fatal, a lei da ação e reação, né? A lei da ação e a reação nada mais é o que aconteceu com o pai dele. A ação que ele teve, a reação foi imediata lá. Como é aqui também muitas vezes, né, gente? Vamos falar a verdade. Então, é inevitável que se planta e se colhe. Todos nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, cada um faz o que quer. Só que depois, essa leizinha aqui, a última de baixo, ação e reação, é inevitável, gente. Pode esquecer que isso daí não tem por onde. Muitas moradas é porque tudo depende das nossas atitudes aqui na Terra, né? Nosso padrão vibratório depois desencarna. Infelizmente, a maioria das pessoas elas são tão apegadas às coisas materiais que é difícil não ser, né? Mas é um ato que a gente tem que praticar diariamente isso, viu? Não que é proibido ter as coisas, mas não amar as coisas e usar o próximo, que nem eu falo de vez em quando aqui, né? Vamos inverter essa ordem aí, porque senão não leva a nada isso. Alguma dúvida? Alguma? Não? Como eu falei no início, esse capítulo 16, ele é interessante de ler, a conversa com a mãe e com o pai, tanto o capítulo anterior, o 15 e o 16, da mãe do André com ele, é interessante, é um diálogo gostoso. Voltando ao filme, também é muito tranquilo, né? Muito sereno e tal. Mas aí eu fui ler no Livro dos Espíritos o que falava sobre isso. E esse capítulo me lembrou muito, e até o próprio livro e uns vídeos que eu vi, falava que estava muito relacionado a quê? A dois itens importantes. Que o primeiro é a família, não importa que seja família de sangue ou família espiritual, e o segundo, o trabalho. Trabalho tanto aqui na Terra quanto no plano espiritual, né? E aí no Livro dos Espíritos, eu achei essa pergunta aí que era mais pertinente ao assunto, a pergunta 766. E no tema família, eu coloquei a fotozinha de uma família ali em cima, ali, todos irmãos dados ali. E aí a pergunta diz assim: a vida social está em a natureza? A resposta já está logo embaixo ali, né? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Aquela velha frase, ninguém vive sozinho, ninguém faz nada sozinho. Não lhe deu inutilmente a palavra de todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Vocês entendem alguma coisa sobre isso? Assim, quando eu falo, o que quer dizer essa frase? Vocês têm alguma ideia do que vocês acham sobre isso? Tá. Até a evolução mesmo, ninguém vai lá sozinho. Sim, até então concordo com você. Um precisar do outro, ninguém faz nada sozinho, um ajudar o outro, mas nunca um tentar ou ser dono do outro. Nunca tentar mandar no outro. Nunca tentar impor nada ao outro da família. Ou eu sou melhor da minha família. Porque eu vou dar um exemplo aqui, e o exemplo eu vou falar de mim. Falar dos outros é fácil, eu vou falar do Ayrton, tá?
Nessa vida agora atual, que eu estou vivendo ela, eu tenho uma filha que se chama Renata, né? Alguns conhecem, outros não. Então eu falo, nesta vida, eu estou pai da Renata. Eu não sei o que aconteceu nas vidas anteriores e o que vai vir para frente. Sou casado, então eu estou marido da Arlete. Deu para entender a diferença de eu sou marido, eu sou pai da Renata. Até o tom já sai diferente, já sai mais grave. Então, entendeu? Então, assim, eu posso no máximo o quê? Indicar um caminho, indicar uma direção e aconselhar. O que ela vai fazer, tanto ela quanto a Arlete ou eu, é o nosso famoso livre-arbítrio. Por isso que eu falo que ninguém é dono de ninguém. É fácil? Não é, é difícil. O máximo que eu falo, eu faria isso agora. Entendeu? Não, você vai fazer isso e acabou. Isso aí acontece muito, eu sei aqui. Mas por quê? É por ego, vaidade, quer mostrar autoridade, infelizmente poder financeiro. Então, tem muitas famílias que acham isso e agem assim ainda, né? Então, por isso que eu falo, nessa vida, eu estou pai dela. Eu não sei o que foi nas vidas passadas, se eu fui filho dela, se eu fui primo, se eu fui amigo, e o que eu vou ser para frente. É claro que as pessoas, quando reencarnam, elas vêm com as pessoas que elas têm mais afinidade. E vai ter um outro exemplo mais para frente que também vem também na mesma família, porque não tem tanta afinidade assim. Precisa se acertar. Exatamente isso. E se não se acertar, vai ficar voltando, né? Vamos tentar voltar uma vez só, duas, né? Aí já está excelente. Continuando na família, a continuação da pergunta 766, que a resposta ainda continua. Portanto, é uma lei natural de Deus, o convívio em sociedade para que busquemos, em conjunto de nossas aptidões e virtudes, o progresso moral e intelectual. Com isso, o homem se organiza em núcleos familiares, onde espíritos simpáticos se reúnem a fim de auxiliar-se mutuamente na evolução durante a vida corpórea. Então, só continuando a resposta, do meio para o fim. Com isso, o homem se organiza em núcleos familiares, onde espíritos simpáticos, quer dizer, onde os espíritos têm mais afinidade entre si, então voltam para formar a família. Tem exceções? Tem, que nós vamos ver mais para frente, que nem eu falei agora há pouco. Tá? Então, a gente tem que sempre tentar pensar dessa maneira que eu expliquei, que eu falei para vocês. Não se impor a nada. Porque eu não sei quantas mães eu tive. Eu sei nessa vida, eu sei quem foi minha mãe e quem foi meu pai. Soa estranho, né? Soa com uma certa indiferença, mas não é. É a realidade, né, gente? A gente acha que só tem amor por esses dois. Exatamente. Que a gente conheceu agora. É isso mesmo, é isso mesmo. É por aí mesmo. Família é longa, né? Então vamos lá, continuando na família. Há casos, agora é aquele outro caso que eu falei para vocês, assim, espíritos não tão simpáticos, não com tanta afinidade entre eles, né? Há casos de união expiatória, onde dois espíritos com divergências se unem pelo laço do sangue, a fim de dar cabo às diferenças inferiores de sentimentos menos elevados. Alguém quer falar alguma coisa sobre agora esse outro exemplo?
Sempre, né? melhor, assim, mas a É. vida outra, então. Isso. Aí você acha que vai acabar por aqui, não. Você vai voltar É, exatamente. E vai saber quantas vezes, né? continua, Até expurgar isso, né? Até zerar a conta, vamos dizer assim. até se transformar. Ah, exatamente. Até se regenerar, né? Sim, É. E nada é à toa, nada é em vão, nada é por acaso, né? Se voltou na mesma família, ali vai voltar como primo, se é de irmão, vai voltar como pai, vai voltar como tio, porque ainda na relação de continha ali não foi zerado, não foi expurgado o que tinha que ser expurgado. É. E nem por isso voltou por maldade, voltou porque escolheu. Não, eu tenho que voltar lá porque ainda não. O ajuste de contas não foi feito. Ajuste de contas no bom sentido, tá, gente? E volta mesmo. Quantas vezes for necessário. E não deixa de ser um lado. E não é porque a gente fala em expurgar, espíritos não tão simpáticos, que é o lado mal da família. Não é isso. É que é necessário mesmo. E toda família tem. Não é? Toda família tem um ente que é mais afastado, um ente que... mas esse aí só fala mal de todo mundo. Puta, aquele lá... amigo, pelo amor de Deus. Não tem? Vai ter uma festinha, Natal e tudo e tal, vai fazer a relação lá. Acho que fala, vai chamar? Tá rindo, né? Não é verdade? Vai chamar, pô, mas é da família e tal. Então, olha o pensamento nosso, no qual eu me incluo, né? Aí acaba, chama, vai, é uma festa, é uma data festiva, né? Isso, aquilo, outro, Natal, final de ano. Chama, vai. Olha o que nós estamos falando, olha o erro, hein? Tá? Vou tomar um copo d'água aqui, peraí. Agora o outro item que eu achei muito importante no capítulo é o trabalho. Aí, novamente, no Livro dos Espíritos, lá fui dar uma olhadinha e tal, achei a pergunta 647. A necessidade do trabalho é lei da natureza? Aí vem a resposta, gente. O trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. O que vocês entendem por isso? Estou falando aqui encarnados, tá? Sem trabalho não se faz nada, né? eu acho que além de ser uma necessidade mesmo, também é um aprendizado para você viver em grupo. Isso. Fatalmente a gente trabalhando, a gente está num grupo social. É formado um grupo social, né? Como nós já falamos, ninguém faz nada sozinho. Não tem como. E automaticamente no trabalho, não importa o trabalho de cada um. Você vai fazer aquele grupo social, ou então chamado grupo de trabalho mesmo, e automaticamente, fora o trabalho do dia a dia que cada um vai ter, não tem como, é inevitável esse grupo não fazer o bem para alguém. Então, e aí você convive com pessoas de vários temperamentos, Sim. de várias opiniões. Sim, E é o teu trabalho, você vai ter que aceitar e lidar com tudo isso, porque você Também. precisa daquilo. Então, claro, você também. aprende a conviver com tudo isso também. Então. Adversidades, né? Sem dúvida, mas volto a reforçar isso. Um grupo de trabalho, não importa onde seja, não importa aonde é, não importa que tipo de trabalho será feito, é inevitável esse grupo fazer o bem para alguém. Isso eu gosto que fique muito claro para vocês, porque não é se você vai lá na sua empresa, onde você trabalha, ou você trabalha em casa,
bateu o ponto lá e tal, fez o negócio. Não, automaticamente vai surgir alguma campanha, vai subir alguma novidade, algum ato. E esse grupo da empresa, ou do trabalho, ou do comércio, ou do supermercado, não tem como, vai fazer o bem para alguém. E faz mesmo. Isso não tem por onde. Seguindo ali, ó. O trabalho de qualquer espécie, particularmente aquele que faculta o desenvolvimento ético, moral do ser humano, é uma lei cósmica. Não sei se vocês já perceberam, mas a doutrina, ela força muito, ela frisa muito a parte moral, né? Do ser humano. Ter as coisas materiais, através de um trabalho lícito, honesto, não é proibido, gente. Isso aqui já foi falado e eu gosto também de reforçar isso. Nunca se falou que é proibido ter as coisas materiais através do trabalho honesto. Claro, há casos que de repente você entra uma herança para alguém, aí também é outra, mas também não tem nada de errado nisso. O que não pode, e que infelizmente acontece na maioria das coisas, e das vezes, é o quê? É a pessoa tentar humilhar, se impor pelo poder financeiro. E o pior de tudo, vou reforçar, é humilhar os outros. Porque eu tenho mais, eu posso. Não é? É. Então eu tenho mais. Exatamente, é aí que eu ia chegar então. Por isso que a parte moral é sempre, vira e mexe, é falada, porque isso é inevitável, vamos chamar de carro-chefe. Você vê o caso que você estava contando do pai de André Luiz. Uma pessoa politicamente correta, mas a parte moral dele fez com que ele estivesse lá no... Por isso que eu falei, infelizmente ele puxou essa parte do pai, o Laerte, né? E naquela ocasião, e naquela época, tudo era muito ríspido, né? Em casa. Só molhei o bico, né? Se fosse assim, sem fazer. Em casa, não era? Ele chegava em casa, André Luiz, era um médico, né? Então ele chegava em casa, os filhos tinham que ir lá, severo pra caramba. Então ele sentava, o jantar pronto, depois aí o filho ia estudar, a filha ia para o piano ali, ele sentava na sala, a esposa sentava. Então era um pachá, vamos falar assim. Não tinha aquele diálogo, nada, exatamente isso aí, nada. E de noite, eu trabalhei o dia inteiro, né? Então eu mereço me divertir. Pois é. Só que há diversões e há diversões. Teoricamente, então, todo mundo vai passar pelo final. O ser humano perfeito. Então, é assim, esqueci teu nome. Ângela, né? Ângela, desculpa. Tudo depende muito do teu padrão vibratório. Porque assim, é inevitável. Se a pessoa quando desencarna, ela é muito presa às coisas materiais aqui na Terra, ou alguém, ou a parte moral estava ali 50-50 e tal, é inevitável. Agora o tempo de cada um. O tempo de cada um que faz a diferença. Mas acredita que seja assim. Eu acho que todo ser humano passa por uma provação na vida, né? Aqui e lá. E no trabalho. Sim. Referendo ao trabalho, a vida, o início da vida. Então, a gente que faz a escolha, o que é certo e o que é errado. Nosso famoso livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio. É exatamente isso. Vai torto quem quer. Eu já passei por muita. Eu, quando jovem, não vou falar que fui santo. Ninguém é santo. Mas eu
fazer o que eu queria. As suas escolhas, né? né? O que era errado. Sim. Tudo da vida é uma experiência. Então, Sim. eu tive muita experiência na minha infância. Então, eu perdi o pai novo. Meu pai tinha 33 anos, me deixou com 4 anos criado por avós. Tá. Então, a vida da gente era aquilo lá. O meu avô nunca chegou e sentou comigo assim, assim, assim. A minha vida foi de experiência própria. Eu passei tudo que eu sou hoje. Graças a Deus que eu sou hoje, eu dou nome a Deus. Eu consegui. Então, você procurou... As provações e os tropeços que eu fiz na minha vida foram grandes. Então, você procurou trilhar o caminho certo, o caminho do bem, e está tentando até hoje, está certo, é isso mesmo. E outra, gente, A gente pensa que passa por isso sozinho, mas às vezes sempre a gente tem um mentor que está ajudando. mas sem dúvida, pelo menos o teu mentor, ele vai te intuir, olha, sabe aquela, pensa bem, veja isso, veja aquilo outro, é exatamente isso. Que nem o meu pai, vou dar um exemplo do meu pai. O meu pai, ele foi educado de uma maneira que antigamente era assim mesmo, salvo algumas exceções, que o meu pai, eu tenho certeza que ele me amava como amava minha irmã, minha mãe, mas certeza, não é porque meu pai, não estou falando a verdade. E se eu sentisse ao contrário, eu também ia falar isso aqui agora. Mas ele foi educado que ele não conseguia falar isso, ele não conseguia dar um beijo. Transmitir o que ele sentia. Exatamente, porque os meus avós também educaram eles assim. É assim. Então, sabe? Então demonstrar o amor que ele teve no você. Exatamente. Sempre com aspereza, sabe? Então, severo. E infelizmente, a maioria dos familiares é até compreensível, mas não entendiam isso, né? E eu, com o passar dos anos, passei da adolescência para adulto, e eu entendi mais meu pai. Aí eu ia dando mais assim... Eu tentei inverter as coisas e estava conseguindo, mas infelizmente ele desencarnou cedo, né? Então eu inverti as coisas, eu brincava com ele, eu tentava falar, de vez em quando eu ia na casa dele, abraçava ele por trás assim, dava um beijo, ele ficava totalmente desconcertado. Mas ele ficava desconcertado, dona Antônia, sabe assim? Ele ficava de uma maneira desconcertada, ele ficava sem graça. Mas eu entendia isso. E muita gente achava que não, ele só dava, não carinho, mas ele só brincava, ele só fora de casa. Você sabia o que ele sentia, mas ele não conseguia se... Perfeitamente. Exatamente, é isso aí. Não tinha antigamente também assim, quem tem irmãos, quem não tinha, na hora do almoço ou do jantar, né? Então, criança, dá risada do nada, ou então enche o prato e não come tudo. Hoje em dia tudo pode, né? Que também é errado. Se eu fizesse isso a minha irmã, do nada, de repente, um olhava para o outro, não abria a boca e dava uma risada, aí você queria parar, você ria mais ainda, não é isso? Meu pai, mais na hora, ele fala assim, levanta os dois. Podia estar na primeira garfada, levanta os dois. Eu ia para o quarto, minha mãe guardava o prato de comida no forninho, que era fogão ainda no forninho, depois comia. E se pusesse no prato e não comia, não levantava enquanto não comesse. A convivência, né? Você está falando de pai e de mãe, é uma reciprocidade, porque você também dá o teu amor e a gente tem mais facilidade hoje em dia de falar para os filhos que a gente os ama. E diariamente eu falo isso para os meus sobrinhos. Sim, mas então. Como se fossem meus filhos mesmo. Então eu acho que eles tiveram essa dificuldade de falar. Totalmente. Mas a última palavra da minha mãe foi para mim, eu te amo. Então, olha que bonito. Aí eu disse para ela, quando? Porque ela já estava coisinha para falar as coisas. Aí ela fez como assim, grande. Olha, né, é assim, o progresso, a evolução, vem muitas coisas ruins, mas também vem as coisas boas, sem dúvida, claro, não é?
Isso aí não tem como não vir as duas coisas juntas, né? A gente conversa com os filhos, coisas que talvez, eu não sei se eu conversaria com a minha mãe. Eu acho que é muito difícil, né? Porque ou talvez você está dizendo até boazinha, né? Porque eu falava coisa para minha filha, quando ela tinha seus 12 anos para frente, que a minha esposa não conseguia falar. Pela criação que a Arlete teve com a minha sogra, eram pessoas maravilhosas. Meu sogro e minha sogra eram sensacionais. Foram meus segundos pais. Isso eu falo com orgulho mesmo e com prazer. Sem fazer bom mesmo, excelente, sem fazer média. Eu tenho 2 cunhados e qualquer coisa meu sogro era tudo comigo. Não, eu quero o Ayrton, eu quero o Ayrton, eu quero o Ayrton. Então assim, volto a falar, a Renata quando tinha 12 anos, a Arlete não conseguia ter conversas com ela porque tinha vergonha, mas tudo pela educação, não culpa da Arlete. Aí eu conversava com a Arlete e tal, catava a Renata aqui, e eu e ela conversava e por incrível que pareça, ela me falava coisas que ela não falava para a mãe. Isso é tão prazeroso, gente, isso é tão bom. E a relação tem que ser aberta mesmo. Quando eu falo a relação aberta, eu não estou voltando atrás no que eu expliquei antigamente, em posição, não. É uma conversa mesmo. Eu faria isso, então você acha isso, mas resolve. Antigamente a gente tinha um certo receio para qualquer coisa que acontecesse no dia a dia, para os pais, para os avós. Eu não tinha coragem de chegar para o meu avô, aconteceu isso. Eu ficava sempre me remoendo com aquilo. Aí minha avó já pelo contrário, tem sempre aquela amor e o truncado. Minha avó era boa, não, você tem que falar, fala qual é o problema. Hoje eu vejo isso com a minha neta e minha filha. Totalmente diferente. Eu fico impressionado como que eles agem hoje. Que bom, né? Que bom, que legal, né? Que legal. Tudo a realidade colocada em pratos limpos. Como tem que ser, né? Não vai esconder nada, né? Assim, sabe? No meu tempo não. Que legal. Não, escondia tudo. Acho que no seu tempo, quanto no meu, é um exemplo banal, mas o homem tinha, vamos falar, 25 anos, se fumava. Nossa, esse cigarro nem conta. Pô, eu presenciei várias vezes tapa na boca de amigos meus, porque ameaçou por cigarro na boca. Não estou recriminando ninguém que fume, é só um exemplo que a gente está no assunto e estamos falando, né? E ficava 2 horas fora de casa para não ter o mínimo vestígio, né? Não é? Que legal, E eu não me arrependo da família que eu tenho. Não, nunca. Essa frase aí você tem que abolir do seu dicionário. Principalmente com meu avô, aprendi muito. Foi lição de vida. É isso mesmo. Os exemplos estão aí. Ele trabalhou 50 anos, fez jubileu de ouro na Companhia Antártica. Não ouvi, desculpe. 50 anos trabalhando na Companhia Antártica. Olha. Fez jubileu de ouro. O presidente da Antártica homenagear ele em casa. Que beleza, não? E infelizmente hoje em dia isso não existe mais. Ninguém dá valor. Isso não existe mais. Infelizmente, né? Antigamente dá. O seu Nelson trabalhou quantos anos lá, dona Laís? Então, eu lembro que, acho que com 79, 80, ele me falava que ele estava lá ainda na ativa lá, e ele que comandava a fábrica, não foi? Então. Nem sei quantos anos, né? Então, o meu pai trabalhou 42 anos na DIMEP. Na DIMEP. E depois que meu pai desencarnou, ainda até hoje, todo ano me liga o presidente da DIMEP, que é o Dimas, e ele fala assim: aí tudo bem e tal, tá precisando de alguma coisa, isso, aquilo, outro, tal, olha, vai ter convenção tal dia, eu só queria saber se você vem e quantas pessoas você vai trazer. Se eu falar 50, ele fala: tá bom, obrigado, é só para ver o buffet e tal. Hoje em dia esquece isso. É um número. O trabalhador é um número. Acabou, eu fiz a minha obrigação, você fez a tua.
E não é que está errado também, né? Mas aí é que antigamente tinha mais do que o reconhecimento, a gratidão. Não importa que a empresa era pequena ou grande. Hoje em dia... Gostoso era você trabalhar para conseguir o que você queria. Assim... Lutar pelo que você queria. As pessoas antigamente, seu Nelson, um exemplo vivo, tinha 80 e poucos anos, e eu tinha o maior prazer de conversar com ele, porque ele falava sobre tudo. Sabe? Não tem idade, a idade está aqui, ó. E eu brincava muito com ele, que eu falava, vou torcer para o Corinthians, hein, por causa do senhor. Ele me olhava assim e falava assim, sei. Não é? Então essas coisas ele tem que lembrar. Então não importa a idade da pessoa, a idade nossa está aqui. Não é? E a gente aprende muito com eles. Muito. E finalizando essa palestra do capítulo 16, eu pus essa foto, bonita foto, hein? Vamos falar a verdade, né, gente? Olha lá, o sol se pondo lá no fundo, o coração, isso mesmo, E com esse pequeno texto aí. Aí todo mundo depois pensa e faz uma reflexão íntima aí, né? Se conservares o amor no coração, obra divina do universo, nunca te perderás na sombra, porque terás convertido a própria alma em presença de luz. Essa frase aí, esse texto pequeno aí, na minha opinião, né? Ele traduz esse capítulo inteiro e a nossa conversa de hoje que nós tivemos aqui. O sol se pondo lá no fundo, que nem a Sandra frisou. Essa primeira árvore aqui é o formato do coração. E o texto ali, ele é um texto também, ele é forte mesmo, mas acima de tudo verdadeiro, né? O coração é o amor e lá atrás é a luz. Então, tá ligado à frase, eu não queria falar, mas eu ia falar no final, se ninguém falasse nada, né? Mas é isso mesmo. E assim eu estou finalizando o capítulo 16. O livro tem, nem sei quantos capítulos tem, mas é. ...50 capítulos. Vi aqui é o 16º. Então vai contar toda a história, capítulo por capítulo, né? E só vamos tentar relembrar. Quanto mais evoluído for o ser desencarnado, quanto mais luz ele tiver, ele vai ter mais trabalho e mais responsabilidade. Não é que vai estar, opa, agora cheguei no estágio que estou sossegado, não faço mais nada. Não, vai ter mais trabalho e mais responsabilidade, igual eu falei para vocês. E lá ninguém reclama. Aí então essas duas irmãs do André Luiz... 3. Não, eu digo essas duas que estavam no umbral. Tá. Será que elas desencarnaram jovens? Então, eu não consegui ver isso aí, mas eu acho que todas foram jovens. Porque se o André Luiz era... Hã? Já tem esse problema moral tão grande para... Não, mas o que você entende por jovem? De idade. Não, sim, mas jovem para você naquela época, eu lembro na minha época, vamos falar assim, meu pai e minha mãe falavam assim, olha, o tal tio morreu. Aí um falava para o outro, morreu tinha 51 anos, 50 anos. Pô, eu virava para minha mãe e falava, também o que queria mais da vida? 51 anos? Não era assim? Pô, hoje fala 70 e falo, pô, morreu? Hoje em dia a idade hoje 70 eu falo, nossa, que novo, né? Entendeu onde eu quero chegar? Mas aí tiveram isso daí.
A idade também eu não achei, mas até para mim causou estranheza em saber que ele tinha 3 irmãs. Que eu desconhecia isso. Permaneceram. As 2, o pai e o André, né? Sim, mas o pai, na verdade, a gente... Tem um histórico. Eu entendi. Mas eu vou tentar pesquisar mais das 2 irmãs e eu falo para vocês depois a idade delas, tá? Que eu não consegui também achar o nome da mãe do André Luiz, acredita? O nome dela? Do filme não fala? Não, fala da Laura, mas a Laura, eu achei que fosse Laura, mas Laura não é a mãe dele. Laura era a mãe do Lisias, que voltou depois, que ela já era muito evoluída, mas ela pediu para voltar para ajudar a família, a sobrinha. E eu não consegui também saber o nome dela. E não tenho vergonha de falar, tentei saber, mas pesquisei e não consegui. Tá bom? Então, obrigada por hoje, pela atenção. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Foi gostoso. Obrigado. Foi muito bom ouvi-los também. Tá bom? Obrigado, viu?